O que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? Será que essa prática coloca em risco a ressurreição prometida aos cristãos? Nos últimos anos, um número crescente de pessoas tem optado pela cremação em vez do enterro tradicional. Especialistas afirmam que essa tendência continuará aumentando e, em pouco tempo, pode se tornar o método mais comum, superando até o sepultamento tradicional. Mas surge então uma dúvida importante. Um cristão pode ser cremado? O que os seguidores de Jesus devem pensar sobre isso, especialmente considerando que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos? Para esclarecer essas questões, este vídeo vai explorar 4 pontos essenciais. Mas antes, escreva nos comentários: você aceitaria ser cremado? Os 4 pontos que vamos abordar. O que é a cremação? O que as Escrituras dizem sobre esse assunto? A cremação compromete a ressurreição? O que considerar antes de tomar essa decisão? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo e siga nossa página. O que é a cremação? A cremação é o processo em que o corpo de uma pessoa falecida é transformado em cinzas por meio de calor extremo. Geralmente, antes de tudo, são removidos objetos metálicos como próteses, pinos ou joias. Em seguida, o corpo é colocado em um caixão ou recipiente apropriado e então levado ao forno crematório, que pode alcançar temperaturas de até 1.600 graus Celsius. Todo o processo dura algumas horas. Ao final, restam fragmentos ósseos, que são triturados até se tornarem um pó muito fino, as conhecidas cinzas. Essas cinzas não possuem odor, não contêm carbono e podem ser armazenadas em urnas, enterradas ou lançadas em locais simbólicos, conforme o desejo da família ou do próprio falecido quando manifestado em vida. A cremação tem sido considerada uma alternativa mais prática, econômica e até ecológica ao sepultamento tradicional, especialmente em grandes centros urbanos, onde há escassez de espaço e os custos funerários são elevados. O que a Bíblia diz sobre a cremação? Em Gênesis 3:19 lemos: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Esse versículo nos lembra da fragilidade do corpo humano e da nossa origem. Fomos formados do pó da terra, e para lá voltaremos. Nesse sentido, tanto o enterro quanto a cremação representam de maneiras diferentes esse retorno ao pó. Contudo, vale destacar: a Bíblia não apresenta uma ordem explícita quanto ao método de tratamento do corpo após a morte. Não existe um mandamento direto dizendo que o cristão deve ser enterrado, nem uma proibição contra a cremação. O que encontramos são exemplos e tradições, principalmente entre o povo de Israel. Abraão, por exemplo, comprou um túmulo para sepultar sua esposa Sara, Gênesis 23. José pediu que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida quando os israelitas saíssem do Egito, Gênesis 50:25. Esses relatos mostram que o sepultamento era o costume cultural predominante. Mas não há evidência de que isso fosse uma exigência divina. Portanto, precisamos compreender que, embora o sepultamento tenha sido o modelo mais comum entre os servos de Deus no passado, isso não significa necessariamente que outros métodos, como a cremação, sejam pecaminosos ou antibíblicos. A cremação impede a ressurreição. Essa é talvez a maior preocupação de muitos cristãos. Afinal, a Bíblia nos ensina que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão. E isso nos leva a pensar: e os corpos que foram reduzidos a cinzas? Será que Deus ainda poderá ressuscitá-los? A resposta bíblica é clara: sim, Deus pode. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo explica que o corpo físico será transformado em um corpo glorificado. É semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Isso significa que o corpo que teremos na eternidade não será o mesmo corpo físico e perecível que temos agora. A ressurreição não depende da integridade do corpo no túmulo. Pessoas que morreram há séculos, cujos corpos se deterioraram completamente, ou que foram vítimas de acidentes, tragédias ou guerras, também estão incluídas na promessa da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
e então os vivos serão arrebatados, para se encontrarem com o Senhor nos ares. O estado físico do corpo não é uma barreira para o poder do Deus que tudo criou. O que considerar antes de optar pela cremação? Se você é cristão e está refletindo sobre essa decisão, aqui estão alguns aspectos importantes a considerar com oração e sabedoria. A posição da sua igreja. Algumas igrejas, como a Igreja Católica, passaram a permitir a cremação desde que as cinzas sejam tratadas com respeito e não por rejeição da fé cristã. Muitas igrejas evangélicas também permitem a prática, mas é sempre bom buscar orientação espiritual com seu pastor ou liderança. Sua compreensão teológica sobre morte e ressurreição. Para alguns, o enterro representa um símbolo mais claro da ressurreição futura. Para outros, o mais importante é a fé no Deus que ressuscita, independente do estado do corpo físico, a opinião e os sentimentos da sua família. A morte é um tema sensível e inevitável, e por isso mesmo é essencial ser tratado com amor, sabedoria e diálogo. Muitas vezes, quem parte deixa para trás não apenas lembranças, mas também dúvidas, inseguranças e decisões difíceis para os que ficam. Conversar abertamente com sua família sobre suas preferências, seja por sepultamento ou cremação, é um gesto de cuidado e maturidade espiritual. Ao expressar claramente sua vontade, você evita que seus entes queridos enfrentem esse momento com confusão, culpa ou desentendimento. Mais do que uma escolha prática, essa é uma forma de demonstrar amor por aqueles que você ama, garantindo que sua partida seja vivida com paz, dignidade e respeito mútuo. Além disso, ouvir os sentimentos da sua família também é importante. Talvez alguém tenha um vínculo afetivo forte com a tradição do sepultamento, ou, ao contrário, prefira a cremação por razões emocionais ou espirituais. Nessas horas, o diálogo sincero, com empatia e oração, pode trazer unidade e consolo. Lembre-se, a maneira como você se despede neste mundo também pode ser um testemunho de fé e reconciliação para quem fica. Aspectos legais e financeiros. Ao considerar a cremação como uma alternativa ao sepultamento tradicional, é fundamental também olhar com atenção para os aspectos práticos, especialmente os que envolvem a lei e o dinheiro. Cada país, e até mesmo cada cidade ou estado, pode ter regras diferentes sobre como a cremação deve ser feita. Por isso, o primeiro passo é se informar sobre as exigências legais do local onde você vive. É necessário saber, por exemplo, quais são os documentos exigidos. Se é preciso autorização por escrito da família, quais locais estão credenciados para realizar o processo e onde as cinzas podem ser depositadas ou espalhadas legalmente. Além da legalidade, há o fator financeiro. Muitas pessoas optam pela cremação justamente por ela ser, em geral, mais acessível do que um enterro tradicional. O sepultamento pode envolver despesas com caixão, jazigo, taxas de cemitério, manutenção do túmulo, velório prolongado, entre outros. A cremação, por sua vez, costuma ter um custo mais enxuto, especialmente quando já existe um planejamento prévio. No entanto, isso não significa que deve ser feito de forma impulsiva ou apenas por economia. Planejar com responsabilidade é um ato de amor, tanto com você mesmo quanto com sua família, que enfrentará um momento de luto. Ter tudo organizado com antecedência pode evitar que decisões difíceis precisem ser tomadas às pressas, sob forte emoção. Se possível, converse com uma funerária de confiança ou procure orientação jurídica sobre como registrar sua decisão em documento. Existem até planos funerários que incluem cremação com todos os trâmites pagos e organizados. O importante é agir com sabedoria e fé, lembrando que mesmo nas questões práticas, o cristão é chamado a ser prudente e íntegro. Memória e legado. Mesmo cremado, você pode escolher um lugar significativo para depositar as cinzas, como um columbário, um jardim da memória, ou até mesmo um local especial para a família. O importante é manter o respeito pela dignidade do corpo, que foi templo do Espírito Santo. A Bíblia não condena a cremação. O mais relevante para Deus não é o método usado após a morte, mas a fé com a qual vivemos
e a esperança na ressurreição e na vida eterna com Ele. Lembre-se, o corpo é temporário, mas o espírito vive para sempre. Uma oração. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos orienta em todas as situações da vida, até mesmo na morte. Dá-nos sabedoria para lidar com essas decisões com fé, paz e respeito. Que em tudo o Teu nome seja glorificado e que possamos viver com a certeza de que em Cristo nem a morte tem a última palavra. Em nome de Jesus, amém. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe um comentário com a sua opinião, sempre com respeito. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Você pode ajudar alguém que também está enfrentando essa dúvida. Que Deus abençoe você e sua família com sabedoria, fé e paz.